Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E antes de qualquer coisa, eu já queria te convidar para seguir o canal, clicar ali no sininho. E se você gostar do conteúdo desse vídeo, já dá um curtir e deixa um comentário aqui, uma moral aqui pra gente, que é sempre bom aqui pro canal. E o que eu vim fazer aqui hoje? Hoje eu vim responder uma pergunta que eu recebi várias vezes, mas uma especial foi de um amigo meu, Carlos, que mora em Berlim, o Carlos Coutinho, e ele fez uma pergunta para mim o seguinte: João, hoje a gente tem tratamento, a gente tem disponível um tratamento, ainda mais no Brasil, gratuito do HIV, né, um tratamento eficiente. Por que as pessoas ainda morrem de AIDS? Porque para as pessoas que não vivem isso, né, ou que estão um pouco fora desse processo todo, elas não conseguem entender como você pode ter uma infecção. Você toma um medicamento, né, se mantém bem, com uma qualidade de vida boa, mas mesmo assim as pessoas morrem. O que entra aí nesse meio, né, que faz com que as pessoas então morram de AIDS ainda hoje? Bem, primeiro eu vou explicar o que é HIV e o que é AIDS bem rapidinho, porque já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. O HIV é um vírus, né, um micro-organismo que entra no corpo de pessoas, dos humanos, e esse vírus ele ataca a imunidade do corpo, uma célula específica chamada TCD4. Essa célula, então, é usada para reproduzir outros vírus, né, replicar outros vírus, e essa célula acaba morrendo no final desse processo. Quando o processo acontece muitas e muitas vezes, e a imunidade começa a cair, e a pessoa chega num estágio baixo de imunidade, é o que a gente considera essa pessoa está em AIDS. Então a AIDS é um estágio, a pessoa não vive com AIDS, a pessoa na verdade morre, né, se ela tiver com AIDS. Então por isso é que até a gente fala que é pessoa que vive com HIV e não pessoa que vive com HIV/AIDS, porque, né, como eu já falei, com AIDS não se vive, com AIDS se morre. Então é pessoas que vivem com HIV. Mas o que caracteriza então uma pessoa estar em estágio de AIDS? Hoje no Brasil, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, que é o documento usado para guiar os profissionais de saúde no cuidado do HIV, ele fala que é o seguinte: pessoas que têm a taxa de CD4, né, essa imunidade, abaixo de 350. Para vocês terem uma ideia, pessoas não HIV positiva, o comum é que se elas estão com a imunidade ajustada, né, tá tudo bem com a imunidade dela, lembrando que outras coisas também podem afetar a imunidade, mas se tiver tudo bem com a imunidade dela, ela vai estar em torno de 600 a 1.300, 1.600, então isso vai variar. Mas geralmente acima de 600 é considerada uma imunidade suficiente, boa, que não coloca a pessoa em risco. Então quando a pessoa está abaixo de 350, é um dos critérios usados para que ela seja considerada como uma pessoa que está com AIDS. Um outro critério, né, que é usado é a quantidade de carga viral, ou seja, a quantidade de cópias do vírus por milímetro cúbico de sangue. Quando a pessoa tem mais de 100 mil cópias por milímetro cúbico de sangue, estudos demonstraram que isso causa problemas no sistema nervoso central, né, sistema neurológico, no sistema cardiovascular. Então, essas pessoas também podem desenvolver problemas. Então, quando elas estão com acima de 100 mil cópias do HIV por milímetro cúbico de sangue, também é considerado estágio de AIDS. E por último, mas não menos importante, é quando a pessoa ela apresenta algumas das doenças oportunistas, né, que a gente chama de infecções oportunistas. Quando essa pessoa está com essa infecção que foi causada por uma deficiência na imunidade, essa pessoa vive com HIV, a gente também considera que ela está com AIDS naquele momento. E as doenças mais comuns são a pneumocistose, a neurotoxoplasmose, a meningite, a tuberculose, uma tuberculose específica de imunidade muito baixa, né? Então essas pessoas são então consideradas pessoas, e tem outras também, tá? Mas essas são as mais comuns, então, que também são consideradas. Então são basicamente esses três critérios que são usados para definir que uma pessoa está em estágio de AIDS. E aí então que vem a pergunta, né? Hoje o Brasil ainda né? Vamos ver por quanto tempo, mas ainda é um país referência na oferta de medicamentos antirretrovirais para pessoas que vivem com HIV, né? Tanto que a gente tem um protocolo super amplo, né? Onde qualquer pessoa que se descobre com HIV, ela pode iniciar o tratamento. O tratamento é considerado um tratamento de ponta no mundo inteiro, mas basicamente são três os problemas
mais comuns porque as pessoas ainda morrem de AIDS. O primeiro deles é o diagnóstico tardio, né? Então, estima-se que as pessoas que entram, descobrem a sua sorologia muito tardiamente, essa pessoa tem um risco muito grande de pegar uma doença oportunista e morrer, né? E ela pode também não conseguir recuperar o sistema imunitário. Né? Então ela pode, imunológico, então ela pode simplesmente não conseguir se recuperar. É como se essa pessoa fosse descoberta no estágio tão avançado que a imunidade dela não consegue se segurar, os medicamentos não dão tempo de agir, então essa pessoa acaba morrendo por uma doença oportunista, né? Por isso é que a gente não diz que a AIDS mata, né? A gente diz que foi uma morte como tendo causa base AIDS, porque a imunodepressão, a imunoinsuficiência, ela abriu portas para que uma doença oportunista chegasse. Então a pessoa geralmente morre de pneumonia, de tuberculose, né? Tuberculose, aliás, é a que mais mata, mas pneumonia, tuberculose, neurotoxoplasmose e daí por diante. Outro problema que causa muitas mortes é a negação da doença, né? O alto preconceito daquele indivíduo que se descobriu positivo com a sua infecção e a não adesão aos medicamentos. Então a pessoa se descobre com HIV e por um motivo ou por outro, ou por ele não aceitar que ele vive com aquilo, ou por ele decidir não tomar os medicamentos, ele acaba então entrando no estágio de AIDS e podendo adquirir uma doença oportunista que vai matá-lo. E um outro problema muito grave no nosso país, né, e que causa ainda muitas mortes, é problemas no acesso ao tratamento e aos medicamentos. Esse problema ele pode ser dividido em algumas questões, por exemplo, problema na execução da política pública, né? Quando você, por exemplo, você tem uma política de humanização, você tem uma política de não preconceito, né? De acesso integral, equânime a todas as pessoas, mas por algum motivo essa política falha. E pode ser por problemas na unidade de saúde, né, na estrutura da unidade de saúde, no preconceito, né, na discriminação que esses indivíduos sofrem nas unidades de saúde pelos profissionais de saúde. Também a garantia dos direitos humanos básicos, né, que garante a essas populações o acesso mesmo, né, de poder conseguir se deslocar e ir até a unidade de saúde, né, ele conseguir ter acesso a esse serviço de saúde, que seja o mais próximo da casa ou que seja o mais adequado para ele. O problema na logística também de medicamentos que podem acontecer, né, quando existe uma falha na compra, por exemplo, do medicamento, isso impacta lá na unidade básica de saúde, onde a gente vai pegar o nosso medicamento. Então isso também é um problema que, infelizmente, é uma falha na política pública. A gente também tem as questões geográficas que dificultam o acesso, né? A gente que mora no centro-oeste, no sudeste menos ainda, sul, a gente não tem muita noção, né, do porquê que é tão difícil as pessoas irem numa unidade de saúde buscar um remédio ou conseguir fazer um exame. Mas a gente está considerando a gente como régua do resto do Brasil, e na verdade não é assim, né? A gente tem partes no Brasil onde as pessoas precisam viajar por 2 ou 3 dias de barco para chegar a uma unidade de saúde. Às vezes as pessoas elas têm que se deslocar para um lugar longe, demora dias viajando, chega lá, ela consegue só a dispensação de um frasquinho de medicamento para um mês. Então esse tipo de coisa ele acaba dificultando, impedindo o acesso dessas pessoas, né? No caso, aí é uma mistura, é tanta a questão geográfica dificultando, né? A questão social, biopsicossocial, né? Que envolve todo aquele processo de aceitação, de disposição, de dinheiro para poder ir para o lugar, e até mesmo uma falha na política, né? Na hora que a logística só dispensa um mês de medicamento, mesmo para uma pessoa que está a muitos quilômetros de distância. Mas afinal de contas, eu vim aqui e falei um monte de problema, por que as pessoas ainda morrem, mas assim, o que pode ser feito para resolver esses problemas, né, e para que as pessoas morram menos de AIDS? Bem, para começar, uma das coisas que eu mais vejo em todos os lugares é que a gente tem que garantir que a política pública de HIV se mantenha e seja forte e firme, né? Então, toda a parte de cuidado integral do HIV, lembrando que uma pessoa que vive com HIV, ele só não toma medicamento antirretroviral e faz exame de carga viral CD4. Essa pessoa, ela precisa cuidar da questão da saúde mental, né? Essa pessoa precisa ter alimento para se alimentar. Então, todas essas questões, elas estão fazem parte de todo o cuidado que é necessário para uma pessoa que vive com HIV. Outra coisa também é combater o estigma e a discriminação
contra pessoas que vivem com HIV. O pior de tudo é que a gente não está falando apenas de pessoas que vivem com o vírus, né, que é carregado de estigma. A gente está falando também, geralmente, de pessoas que estão em certas populações que são muito marginalizadas, né? Sejam elas as trabalhadoras do sexo, sejam essas pessoas, as pessoas que vivem na rua, sejam as pessoas transexuais, os gays. Então são populações que historicamente têm uma dificuldade de acesso ao Sistema Único de Saúde e elas então carregam várias vulnerabilidades que transformam o ato de ir na unidade de saúde ainda mais complexo, né, do que uma pessoa que está mais dentro do padrão. Então é muito necessário a gente estar sempre combatendo esse preconceito, né, tentando discutir e derrubar, desconstruir algumas questões que estão muito arraigadas na nossa sociedade, como por exemplo a discriminação, né, de pessoas trans, de pessoas que usam drogas, esse tipo de coisa. E junto, claro, com esse cuidado integral que eu falei, a questão da saúde mental é algo muito importante, né? O HIV, o diagnóstico de HIV pode ser um gatilho para desenvolver problemas emocionais muito graves, né? Com transtornos de ansiedade, depressão. Então, assim, é importante sempre que essas pessoas também estejam assistidas dentro de toda a questão da saúde mental, o envolvimento com drogas, essas coisas. Uma outra coisa também, que tá quase acabando, tá? Uma outra coisa também que é muito importante é tratar a educação sexual e a saúde sexual e reprodutiva como algo dentro da gente, sabe? Seja dentro de casa, seja na escola, seja nos serviços públicos, né? No hospital, em todos os lugares, não só os que estão envolvidos diretamente com a questão da saúde, mas tratar a educação sexual para que a gente reduza a violência, né, contra pessoas, principalmente contra mulheres. Essas mulheres que sofrem violência, elas acabam se tornando mais vulneráveis porque os maridos podem ter relação sexual fora de casa e trazer o HIV para dentro de casa. Então, quando a gente trabalha isso da educação, a gente trabalha tanto a pessoa que é o potencial agressor, né, um violentador, quanto a vítima, né, vamos colocar dessa situação, que é essa pessoa que vai conseguir lidar melhor com esses sentimentos dela, porque ela vai estar mais apropriada das situações. E também saber, essas pessoas com a educação sexual, elas vão entender desde que o corpo do outro não pertence a ela, até as medidas de prevenção do HIV, né? Do mais amplo aspecto até o mais objetivo, que é no caso das infecções sexualmente transmissíveis. E por último, mas não menos importante, trazer a ideia da visibilidade positiva para dentro, né, da vida da gente. Esse amigo meu, por exemplo, ele estava interessado na PrEP, e ele me contou que estava tendo essa experiência. Ele colocou no Facebook dele, nas redes sociais, eu não sei se era no Face, mas falando que tinha procurado informações sobre a PrEP, e ele teve, inclusive, ele disse que acessou uma página de um amigo, né? E o amigo tinha, esculachado pessoas que falam disso abertamente, né? Como se fosse um crime falar que está se cuidando, como se fosse um crime falar disso, mas é porque isso mexe em questões muito íntimas. E muitas pessoas não conseguem lidar bem com seus sentimentos, né, com as suas questões emocionais, sexuais, e isso pode influenciar lá na hora dessa pessoa se cuidar. Então eu acho que a visibilidade positiva, tanto eu falando que eu vivo com HIV, quanto as outras pessoas falando, quanto pessoas que não vivem com HIV, mas também se predispõem a falar, né, como o Vinícius Borges, o Dr. Maravilha, não vive com HIV, mas está sempre falando sobre isso e comprou a causa, é um cara foda, massa pra caramba. E outras pessoas também, como esse amigo meu que mora lá em Berlim, e simplesmente colocou no Facebook dele que encontrou a PrEP, né, que entendeu o que era e que viu que servia para ele, que era uma maneira que ele queria. Então isso foi interessante porque ele estava totalmente fora da ideia do HIV na vida dele, e ele trouxe a ideia da prevenção para dentro, de fato, dele, do círculo de amizade dele, de todo mundo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido todos esses minutos de vídeo. Eu queria aqui mostrar para vocês a minha camiseta do Indetectável, que eu ganhei do meu amigo Luciano Ambrosio. Eu vou colocar o link para quem quiser adquirir essa camiseta. Eu acho ela muito linda, que ela tem a questão toda de orgulho, né? Tanto orgulho por estar estampado no meu peito, a indetectabilidade, né? Eu não tenho por que negar que eu vivo com HIV. E ele tem uma loja virtual, eu vou colocar o link na descrição, que tem bastante dessas coisas, sabe? Eles têm aqueles pillbox também, umas cápsulas assim, até que eu uso para viagem, onde a gente coloca antirretroviral e carrega, não tem problema de entrar água.
mas eu vou depois colocar mais informações lá pra vocês. Um beijo grande, até mais, tchau, tchau!